Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre o estudo de questões. Muita gente tem me perguntado por que eu insisto tanto em falar sobre questões de concurso. Primeiro porque a questão ela vai te dar o que você precisa saber. Então, quando eu criei a metodologia Questão Vem Primeiro, que é exatamente essa análise da questão anteriormente, é para que o candidato ele pudesse visualizar através das questões aquilo que ele precisa saber para concurso. E isso faz toda a diferença no estudo. Então, se você vai prestar concurso público, você precisa saber exatamente aquilo que o concurso público vai te demandar. Isso é tão básico, tão claro, mas que muitas vezes a gente se esquece. Quantas vezes eu vejo candidatos, aliás, eu mesmo cometi esse erro várias vezes, mas eu vejo candidatos que vão estudar uma determinada matéria e ficam muito preocupados no estudo daquele livro ou daquele manual que ele comprou para estudar. E não está errado no sentido de estudar por um manual. O errado é não visualizar as questões, não entender o que as questões de concursos vão exigir dela, porque eu preciso compreender a dinâmica da prova, eu preciso entender o que o concurso vai me demandar para que na hora de estudar eu possa estudar com esse olhar. E aí eu chamo isso de óculos do concurso. Cada vez mais a gente precisa adquirir esse óculos e quanto mais cedo a gente adquirir esse óculos do concurso, mais facilmente, mais rapidamente a gente vai compreender aquilo que a gente precisa saber para concurso. A gente vai estudar de maneira mais direcionada, a gente vai estudar de maneira mais eficiente. Eu tive colegas que estudaram comigo para concurso que sabiam muito mais que eu em uma determinada matéria, sabiam até a ponto de criticar a prova. Sabe quando você estuda tanto uma matéria, sabe tanto uma matéria, que você olha para uma prova de concurso e começa a questionar tanta coisinha, mas isso aqui podia ser diferente, isso aqui talvez não seja assim, isso aqui é dúbio. Ou seja, o cara ele estuda tanto uma determinada matéria que ele questiona a prova de concurso. Por quê? Por que ele está estudando errado? Porque ele não estudou com o olhar correto. Ele pode ter estudado tanto uma matéria, talvez para ele dar aula, deu uma excelente aula sobre aquele conteúdo. Talvez para ele fazer uma prova de mestrado, ele consiga fazer uma excelente prova de mestrado, porque ele domina realmente aquela matéria. Mas talvez para concurso público ele não vai bem, por incrível que pareça. Porque ele não sabe, ele não percebeu exatamente o que o concurso ia demandar dele. E esse olhar faz toda a diferença. Eu já mencionei isso em alguns vídeos, mas quando eu acertei todas as questões de direito penal da prova de procurador do município, por quê? Porque eu percebi exatamente o que a prova ia me demandar. E o engraçado é que muitos colegas que dominavam direito penal, ou que sabiam muito direito penal, porque estudavam para a prova do Ministério Público, foram fazer essa prova também no município de São Paulo e não acertaram as questões, ou de 10 acertaram 5, 6 questões. E sabiam direito penal, mas não entenderam o que o concurso tinha que demandar. Como assim? Por exemplo, nessas questões da prova de procurador do município, lá de São Paulo, caía especificamente o tipo verbal dos crimes contra a administração pública. Caía se o crime era de detenção ou de reclusão. Caía se admitia a modalidade culposa. Então, basicamente, a prova, e eu percebi isso olhando questões anteriormente, eu percebi que demandava isso. Era isso que caía na prova. Então, quando eu fui estudar esses crimes, o meu olhar se centrou nesses detalhes especificamente. Eu me lembro que eu fiz até um quadrinho para falar, esse é reclusão, esse é detenção, esse admite modalidade culposa, esse não. Os verbos do tipo penal são esse de tal crime. Então, eu já estudei com aquele olhar. Enquanto outras pessoas foram estudar toda aquela questão do direito penal, da natureza jurídica, das possibilidades, ou seja, um estudo muito mais abrangente, muito mais verticalizado, muito mais profundo, mas que não era adequado para concurso público. Então, questão de concurso tem que fazer parte na sua rotina. Dois pilares que vão fazer você ser aprovado em concurso: questão de concurso e revisão. Posteriormente eu falo um pouco sobre revisão em outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre questão de concurso. Então, questão de concurso é você ler as questões antes de estudar. Esta é a metodologia Questão Vem Primeiro. Então, como que você vai fazer? Sempre que você for estudar um determinado assunto, um novo assunto,
Separe questões sobre esse assunto para ler antes daquele assunto. Esta é a metodologia questão vem primeiro. Professor, mesmo que eu nunca tenha estudado essa matéria, mesmo que eu não tenha a menor noção dessa matéria, mesmo que você não tenha a menor questão dessa matéria. Aliás, principalmente nesse tipo de estudo é que funciona verdadeiramente. É porque é aí que você vai começar a verificar o que os concursos estão demandando. Porque quando você for estudar aquele conteúdo, for estudar aquela lei que você nunca estudou, que você estudou há muito tempo, é que você vai começar a pegar aquele livro ou pegar aquela lei e começar a perceber na lei ou perceber naquele livro aquele detalhe, aquele ponto, aquela palavra que foi cobrada no concurso e que você tem que prestar atenção no livro ou na lei. E aí você pode, depois que você estudar aquele assunto, você pode voltar nas questões e visualizar se as questões são respondidas com aquilo que você acabou de estudar. Mas você estudou, ainda que você não tenha percebido, você acabou de estudar com o olhar um pouco do concurso. Porque você se permitiu ler as questões anteriormente. E ler é ler mesmo, não é tentar resolver a questão. Porque se você não estudou, você não tem condições de resolver aquela questão. Então aqui é sem estresse, é light mesmo, sem ansiedade nenhum. É usar a questão como estudo, é usar a questão lendo a questão. Porque você não tem condições de responder, ainda que você saiba alguma coisa daquele assunto. A ideia não é essa aqui. A ideia é despertar em você aquele olhar do concurso, é verificar como o concurso, é verificar a gramática, é verificar o linguajar, como é utilizado a linguagem da cobrança da questão. E aí, estudou aquele determinado assunto, volta nas questões e verifica se você consegue responder as questões. Se você não consegue responder eventualmente alguma questão, é porque talvez aquele material que você está estudando ele não é completo para concurso. Ele não é o ideal ou não está o mais atualizado. Então é um bom mecanismo, inclusive essa metodologia vai ser muito boa para você verificar qual é o seu material, qual é a qualidade do seu material que você está estudando. E você está usando a questão sempre para poder te reforçar e para poder atualizar o seu entendimento. Então esse é o primeiro modo que a gente utiliza de estudo de questões. Sempre que você for estudar uma matéria nova, uma lei nova, um assunto novo, pegue primeiro questões antes da prova. Pode pegar lá 15 a 20 questões, 10 a 20 questões sobre aquele assunto antes daquele assunto que você for estudar. Então, se você for estudar hoje, tirou o dia para estudar licitações e contratos, leia questões sobre licitações e contratos. Se você for estudar um tópico menor, por exemplo, naquele dia você não vai estudar toda a matéria de licitação e contrato, vai estudar só um determinado tópico. Se você conseguir só questões daquele tópico, melhor ainda, porque você vai ler questões só daquele tópico que você vai estudar. Isso vai otimizar, vai direcionar muito o seu estudo para concurso, tá bom? Uma outra forma que a gente utiliza as questões é na revisão, embora eu não vou falar sobre revisão aqui, mas quando você for fazer as revisões dos seus estudos, aí você não vai ler as questões anteriormente. Então, ao fazer revisão é porque você já estudou e você já tem um material de revisão, concorda? Você não está estudando um assunto novo, você já estudou esse assunto, você já estudou essa matéria, você já estudou essa lei e você tem um material para poder revisar esse assunto. Quando você fizer isso e for fazer as revisões, é muito importante que você leia questões depois das revisões. Aqui é o contrário, não é antes. Porque você já sabe o assunto, você só está revendo aquela matéria. E aí você acabou de fazer a revisão daquela matéria. Por exemplo, você tirou o dia hoje para revisar processo civil. Então, revisou o processo civil, o que você vai fazer? Aí sim, você vai pegar as questões mais atuais possível que você encontrar. E aí você pode utilizar vários sites, hoje disponibilizam questões super atuais, que você pode selecionar a matéria, você pode selecionar a banca, você pode selecionar o ano. Então você vai selecionar no último ano, por exemplo, 2020, verificar se tem alguma questão atual sobre ela. Tá? Não, tem poucas questões, então eu vou pegar 2020, 2019, daquele assunto específico, daquela matéria específica para eu verificar. E aí, o que você fez? Veja, você acabou
acabou de revisar aquele material, acabou, tá tudo fresquinho, né? Aquele material que você tem, que você elaborou no processo de revisão, bacana, você agora vai ler questões sobre esse assunto ou sobre essa matéria, se você estudou a matéria toda, se for um determinado assunto todo, enfim, você vai pegar questões sobre o que você estudou e você vai verificar agora se você tem condições de responder aquelas questões com o que você acabou de revisar. Se você não tiver condições de responder, aí você vai fazer o seguinte, você vai atrás dessas questões, aí os sites também são muito bons para te ajudar nesse aspecto, porque tem alguns têm comentários de professores, outros têm comentários de internautas que avaliam o comentário e, em regra, desses sites são bons comentários, você vai encontrar uma fundamentação razoável ali, você vai verificar por que você não conseguiu responder aquela questão. Às vezes é uma jurisprudência nova que até então não tinha no seu material de revisão. Às vezes é um aspecto que foi cobrado, uma teoria que foi cobrada que você não tinha no seu material de revisão. Por exemplo, no livro que você estudou, que foi responsável por fazer esse resumo da sua revisão, não continha ou não tinha essa teoria citada. Ou caiu lá um detalhe da lei que você não tinha te alertado, você não tinha percebido a importância dessa pegadinha, ou que até então não tinha sido cobrado. Muito bem, você agora vai atualizar o seu material. Então, quando você faz uma revisão da matéria, a leitura das questões ela é feita a posteriori e ela serve primeiro para verificar se você conseguiu estudar bem, se você está confiante naquela matéria, e também serve para atualizar o seu material. Veja, você está utilizando o melhor meio para atualizar o seu material, que são as próprias questões. Então as questões, elas são as questões atuais, por isso que tem que ser as questões mais atuais que você encontrar sobre aquele assunto, porque aí vai estar extremamente atualizado e vai possibilitar você a atualizar o seu material de revisão. Por isso que quando eu for gravar o vídeo de revisão, eu vou falar da importância de fazer revisões cíclicas, ou seja, você fazer revisões constantes, sobretudo das principais matérias que vão cair no seu concurso. Você não faz revisão de todas as matérias do edital. Não, isso está errado. Até porque você não vai conseguir fazer material de revisão de todas as matérias do seu edital. É como se você tivesse que gastar 10 anos para passar no concurso. Isso é falta de objetividade, falta de clareza, falta de direcionamento. Você vai fazer revisão das principais matérias ou das matérias mais importantes que vai te direcionar, o que vai possibilitar você ser aprovado no menor tempo possível, tá bom? Então nunca se esqueça disso. Questão é fundamental, você que quer ser aprovado, é fundamental, você tem que abraçar as questões, você tem que estar familiarizado com as questões de concurso. E fazendo isso, você vai estudar de maneira bem mais leve, porque você vai estudar sempre em conjunto com a matéria do dia que você está estudando e sempre depois das revisões. Então você vai estar pegando questões, estudando questões, você vai ver que no final de um mês você vai ter uma quantidade de questões estudadas de maneira assim, assombrosa. Muitas pessoas deixam para estudar questões só no sábado ou tiram um dia para estudar questões. E aí você não consegue pegar muitas questões. Por mais questões que você faça, por mais questões que você pegue, você, sei lá, vai pegar lá 300, 400 questões num dia só, você vai morrer, aquilo não vai ser produtivo, você vai acabar desanimando. Então, quando você divide as questões por dia e também nos estudos novos e utiliza as questões pós-revisão, quando você para num determinado período e verifica a quantidade de questões que você leu e que você utilizou depois das revisões, é muita questão e com o tempo você vai se familiarizando com as bancas, você vai se familiarizando com o tipo de cobrança a ponto de chegar a uma nova lei ou chegar a uma determinada teoria nova que foi lançada e você falar assim, isso vai cair e vai cair de tal forma, porque você já está tão familiarizado, você já inclusive começa a perceber as futuras questões que são cobradas. Não sei se você já teve experiência de fazer aula com algum professor e algum professor fala assim, isso é típico questão de prova. Eu faço muito isso nas minhas aulas de direito do consumidor. Mas por quê? De tanto que eu já acompanho questão de consumidor há 13 anos, de tanta questão que eu já vi, de tanta coisa nova que
que saiu do STJ, que eu vi que foi e como que foi cobrado, eu já começo a vislumbrar hoje assuntos ou questões novas de teorias ou de decisões novas do STJ. E aí eu falo, olha, isso vai cair. Atenção, porque isso vai cair. Então, você vai chegar nesse ponto com essa metodologia de utilizar questões. Isso vai ser fundamental na sua aprovação. Não deixe de fazer, tá legal? Um grande abraço, vamos juntos, bons estudos.